Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Hoje a palavra de Deus vem nos colocar uma realidade sobre a vida da família no Senhor. E como nós devemos, pautados pelo amor, como temos ouvido nesses dias, conduzir a nossa própria vida. A palavra nos afirma: vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Vamos acolher essa palavra, vamos meditá-la e chegar à contemplação do agir de Deus na nossa vida por esta palavra. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai-vos vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimidei os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, a palavra nos convida a revestir-nos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, e nos admoesta a suportar-nos uns aos outros, e como ouvimos no Evangelho, na palavra, na leitura desses dias, suportando uns aos outros, devemos perdoar mutuamente. E ele nos afirma isso. São Paulo coloca muito claro isso. Como o Senhor nos perdoou, ele afirma, assim perdoai também. Nós fomos perdoados por Deus totalmente, sem reservas. E é assim que nós devemos perdoar. E o perdão tem que nos levar a este amor. O amor que é o vínculo da perfeição. Assim, desta forma, São Paulo nos afirma que a paz de Cristo reinará em nossos corações. Sim, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Cristo possa habitar em nós. E ela habita em nós à medida que nós a acolhemos. E esta palavra chega até nós pela igreja, mas também nós somos chamados a sermos canais desta palavra. Por isso São Paulo nos pede: ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, à medida que eu vou conhecendo a palavra de Deus, eu sou chamado, convidado e me torno obrigado também a isto, a admoestar o meu irmão, a corrigi-lo, a ensiná-lo com sabedoria. E a sabedoria aqui implica caridade, amor, essa paciência, essa bondade, essa serenidade. Isso vale para a nossa família, mas em todos os círculos que nós possamos nos relacionar. Amigos, trabalho, tudo o que está ao nosso alcance, não devemos nos omitir. Se nós acolhemos a palavra de Deus, ela habita em nós, ela vive em nós. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Por isso não devemos nos envergonhar de trazê-lo no nosso coração, como nos convida São Paulo, cantando a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, dando ação de graça
e fazer tudo, seja em palavras ou obras, que tudo seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. E é claro que o Senhor quer que nós anunciemos a sua palavra aos nossos irmãos. Aqui São Paulo, em algum momento, ele fala nessa palavra sobre a solicitude que as esposas devem ter com seus esposos. Isto convém no Senhor, e como os maridos devem amar as suas esposas e não ser grosseiros com elas. E como os filhos devem obedecer em tudo os pais no Senhor, pois isso é bom e correto ao Senhor. E ao mesmo tempo os pais não devem intimidar os filhos para que eles não venham se desanimar. Então aqui a palavra de Deus nos orienta, sabemos o caminho a seguir. Jesus, ele nos dá o seu caminho, o mesmo caminho que ele trilhou, ele nos convida a trilhar. E isso ele o faz para que nós tenhamos a alegria e a felicidade em nosso coração. Vamos agradecidos a Deus, tomar posse desta palavra na nossa vida e vamos colocá-la em prática. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As outras leituras são Livro do Eclesiásticos, capítulo 3, versículo do 3 ao 7, versículo do 14 ao 17a. Salmo 127, versículo 1, 2, 3, 4, 5. E a outra leitura é Mateus, capítulo 2, versículo do 13 ao 15 e do 19 ao 23.